Olá, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre decisões. O que decidir quando não sabemos o que fazer? Fica aí, vem comigo, ouve essa mensagem. Deus vai falar com você. Provérbios 19:2 diz: não é bom decidir sem refletir, e peca quem é precipitado. Eu gostaria de falar um pouco sobre decisões. O que decidir quando nós não sabemos o que fazer? Como é difícil tomar decisões. É importante salientar que não decidir já é uma decisão. Não é possível fugir das nossas decisões. Nós não podemos fugir das nossas decisões, porque não decidir já é uma decisão. Eu pensando sobre isso, sobre esse texto de Provérbios que diz que não é bom decidir, não é bom proceder sem refletir, sem pensar. E quem faz assim, peca. Transgride e vai sempre transgredir quem é precipitado. Mas as decisões, elas estão aí para nós tomarmos. Nós estamos presos ao espaço, tempo e espaço. Uma das lições que eu quero extrair para a nossa meditação neste dia, nesse vídeo, é que a gente precisa pensar. É essa a ideia do texto, de pensar, decidir sem refletir. Precisamos pensar. Aí você pode falar, pastor, mas o que eu mais faço antes de decidir alguma coisa é pensar. O que eu mais faço antes de tomar algum tipo de decisão é pensar, é refletir. Mas aqui fala a ideia de pensar segundo os padrões divinos. É pensar segundo Deus, é pensar segundo as Escrituras, é pensar segundo o que Ele nos ensina à luz da Sua palavra. Não é pensar simplesmente porque eu quero pensar, não é pensar simplesmente qual é o melhor plano, qual é o melhor projeto, porque não existe melhor plano, não existe melhor projeto, existem projetos de Deus para nós. Então, quando eu tenho tempo, o meu tempo é voltado a refletir na palavra de Deus, as minhas decisões serão mais assertivas. As decisões, elas vão ser certas. Porque eu preciso pensar nesses padrões. E as balizas da vida os padrões bíblicos. É os padrões divinos para nós. Segundo, o que decidir, qual é a decisão que eu preciso tomar, o que fazer, é orar a Deus. E você pode falar orar a Deus? Sim, orar a Deus. Não é orar, simplesmente orar. É orar a Deus. Fala-nos de direcionamento da nossa oração. É uma oração que tem direcionamento em Deus. É uma oração que nos faz entender que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus, e que não há Deus além do nosso Senhor. Não há Deus além dele. Ele é o único e verdadeiro Deus. E orar a Deus é entender, é fazer questionamentos. Quem é Deus? Quem é o Deus que eu me posiciono? Quem é o Deus que eu me direciono? Quem é o Deus que eu dirijo as minhas orações? Porque as minhas orações precisam estar centradas nele. Eu preciso orar e as minhas orações precisam estar centradas nele. E quando eu oro a ele,
É Ele que me direciona. É Ele que vai me conduzir pelos caminhos corretos. É Ele que vai me direcionar. Não é o meu bom plano, não é a minha boa capacidade, não é o meu bom intelecto, não é nada que venha de mim, mas é algo que venha dEle. Porque é dEle o melhor plano. É dEle a maior decisão. É dEle as decisões corretas que nós devemos sempre trilhar. Por isso que o salmista, no Salmo 119, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, quando eu decido sem refletir, eu peco porque vou me precipitar. Mas quando eu penso, e quando o meu pensar tem padrões bíblicos, quando eu oro e a minha oração tem uma centralidade em Deus, terceiro passo é confiar nele. Porque por mais que as minhas decisões, aos olhos de muitas pessoas, sejam as decisões erradas, por mais que eu fique pensando o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão se expressar, qual vai ser a conduta das pessoas que estão ao meu redor, quando eu confio nele, penso à luz dos padrões bíblicos, oro a Deus buscando centralizá-lo, e eu confio nele, as nossas decisões não tem como dar erradas. Podem dar erradas na perspectiva humana, mas elas estarão sempre voltadas e direcionadas pelo nosso Deus. Precisa tomar decisões? Pense à luz dos padrões bíblicos. Ore. E não simplesmente ore para ouvir viés de confirmações de tudo aquilo que você gostaria de ouvir, mas ore até que você ouça a voz de Deus. Confie nele. Ele vai te dar o direcionamento correto. E você vai trilhar por caminhos bons, por caminhos iluminados, por caminhos traçados a ele. Por mais que falta a compreensão humana, direcionados por Deus, as nossas decisões sempre serão acertadas. Se você foi alcançado por esta mensagem, curte, comente, compartilhe. Se este vídeo tem te alcançado de forma plena e absoluta através desta simples mensagem, e você precisa talvez de uma orientação pastoral, deixe os seus comentários aqui neste vídeo. Quero orar por você, quero apresentar sua vida em oração. E eu creio que quando a gente decide, e decide com reflexão, a gente não vai pecar, porque os nossos passos não serão precipitados. Esta é a mensagem para nós, neste dia de hoje. Um beijo no teu coração. Fique com Deus. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Amém.